Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar a nossa aula do grego bíblico. Temos aqui uma tabela com todos os casos, tá? Então, essa é uma tabela de padrões de declinação da segunda declinação. Então lá em cima você tem logos, o ró indica que a palavra é masculina, a raiz log significa palavra verbo. Depois você tem presbíteros, então também é ró, que é uma raiz ali, presbítero, apesar de essa palavra pode aparecer como um adjetivo, tá? De velho, ancião, é um pastor mais velho. Mas aqui em 2 João ela parece mais como se fosse um título de cargo já, o presbítero, né? Um pastor mais velho. Anthropos, também é ró, a palavra masculina, raiz anthrop, então homem, ser humano. Filós, também é um adjetivo ali, amigo, então filho. Se você perceber, o que está ali em vermelho são as terminações dos casos. Então, se você encontra essa terminação na palavra, vai indicar a qual caso ela pertence. Então lá, N de nominativo, G, que é genitivo ablativo, lid, locativo instrumental dativo, esse AC é acusativo, este V de vocativo. Você tem o singular e o plural. Ou seja, uma única palavra grega ela pode aparecer dessas 10 formas ou 9 formas diferentes, porque vai repetir ali o nominativo plural e o vocativo plural. Cada forma que ela aparece, ela tem uma função diferente na sentença. Então, lembra, não importa a ordem, você tem que olhar ali. Como ela terminou? Como é que a palavra terminou? Aqui, ó. Se ela terminou com oi, então é nominativo plural, é uma palavra de segunda declinação. Por que a segunda declinação? É um padrão que algumas palavras se encaixam nesse padrão. Nós vamos ter a primeira declinação e a terceira declinação. Ah, professor, por que primeiramente nós estamos aprendendo a segunda declinação? Porque é a mais fácil, tá? A segunda declinação é a mais fácil. Depois tem a primeira, um pouquinho mais difícil, e a terceira é bem mais difícil. Então a gente começa pela segunda declinação para você ir acostumando com os conceitos. Então, lá nominativo, qual é a terminação do nominativo singular? Os. Então, palavras de segunda declinação terminadas em os vão ser nominativo singular. Esqueci, professor, o que significa nominativo? Significa que a palavra vai ter a função de sujeito numa sentença. Então, essa terminação os, independente se ele está no começo, no meio ou no fim da sentença, a palavra vai ser o sujeito da sentença. Tem outros usos do nominativo, tá? Mas geralmente, na maioria dos casos, o nominativo indica o sujeito da sentença. Logo. Logo é o quê? Terminação U, ômicron I. Lembra que esse ditongo ômicron I, ele vai ter o som de U. Então, logo. Se a palavra termina logo, então, da palavra, você já vai traduzir como da palavra. Não precisa da preposição, porque a terminação já indica a ideia de posse ou de origem. Depois você tem lid ali, logo, logo, com o iota sobrescrito, tá vendo? Lembra que o iota sobrescrito não é pronunciado, mas ele tem que ter ali se você quer indicar que a palavra está no dativo. Que nós colocamos lid, que é o locativo, instrumental e dativo. Então, dativo, objeto indireto. Então, locativo, ideia de lugar. O instrumental, ideia de instrumento. Através de, por meio de, com. Então, você pode ver que tem 5 casos. Só que a palavra pode aparecer no singular e ela também pode aparecer no plural. Então, nossa tabela continua aqui, ó. Nominativo, agora plural. Como é o plural das palavras gregas de segunda declinação no nominativo?
logoi. Então lembra, não tem nada a ver se a palavra termina com S, né? Olha aqui, ó, com sigma. Logos, logos. Então você tem que ver que no grego o plural é oi, no caso de palavras de segunda declinação. Logoi. Então nominativo, plural, logoi, palavras. E aqui, ó, genitivo, logon, das palavras. E aqui o instrumental, locativo, instrumental, dativo, logos, por meio das palavras, através da palavra, das palavras, com as palavras. Veja que só a terminação já indica a tradução com por meio de, através de. Você nem precisava da preposição. O acusativo logos, ele será objeto indireto, né? Quer dizer, objeto direto de uma sentença. O dativo aqui, objeto indireto. O acusativo, objeto direto. A tradução, por exemplo, logoi, palavras, e logos, palavras, não tem diferença nenhuma na tradução. Qual é a diferença? A diferença é que esse nominativo vai ser o sujeito da sentença e esse acusativo vai ser o objeto direto. Então você tem que achar o sujeito. Primeiramente você tem que saber quem que é o nominativo. Nós vamos treinar isso aí, tá? Só para você saber que essas terminações indicam que caso a palavra está e o caso vai indicar qual é a função sintática. E aí o vocativo logoi. Ó palavras. Vê que tem um asterisco ali. Quando tem esse asterisco aqui, nenhuma parte do Novo Testamento vai aparecer logoi. Não vai ter ó palavras, né? Então em cada caso aqui, ó, cada exemplo a gente colocou um versículo que aparece dessa forma. Pode ver que também lá o vocativo singular, log, não vai ter nenhum lugar no Novo Testamento que vai dizer ó palavra, né? Vai ter Kyrie, ó Senhor, vai ter Thé, ó Deus. Até tem lá no Novo Testamento Paulé, ó Paulo, que essa terminação do vocativo indica que é uma exclamação, tá? Log. E se você prestar atenção, tem outras palavras que são da mesma declinação. Então lá, presbíteros, o presbítero, presbítero, do presbítero, presbítero, por meio do presbítero, presbíteron, objeto direto, presbítero, presbítere, ó ancião. E aí no plural, presbíteroi, presbíteron, presbíteroi, presbíteros, anciãos, presbíteron, dos anciãos, presbíterois, por meio dos anciãos, através dos anciãos, presbíteros, também é ancião, só que é objeto direto, presbíteroi, ó anciãos. Então são exemplos, tá? Você vai perceber também que o acento muda de lugar de acordo com as milhares de regras que existem de acentuação. Você não precisa se preocupar com isso, porque lá no Novo Testamento já tem acentuação. Mas você vai perceber que a acentuação muda de acordo. A palavra é muito grande, o acento vai mudar de lugar por algumas regras lá. Então presbítero também é uma palavra de segunda declinação. Você tem lá anthropos, também uma palavra de segunda declinação. Professor, como é que eu vou saber qual é a declinação da palavra? Ou você conhece a palavra, ou você vai ver lá no dicionário, e nós vamos aprender algumas formas de achar qual é a primeira, segunda e terceira declinação do dicionário. Se você tiver aquele léxico analítico que eu falei, ele também vai ter umas tabelas lá para você ver qual é a declinação. Então a gente vai aprendendo primeiramente a saber essa palavra de primeira, segunda ou terceira declinação. Tem algumas características. Geralmente, palavras em os são palavras de segunda declinação, tá? Mas
tem ali alguns problemas que nós vamos precisar ver. Existem palavras terminadas em os que não são de segunda declinação. A maioria vai ser o nominativo de segunda declinação. Então, como presbíteros, anthropos, philos. Palavras, então, de segunda declinação que vão ter as mesmas declinações, tá vendo? Então, você está vendo que é um padrão. As palavras que se encaixam na segunda declinação, elas vão ter este padrão. Este padrão vai indicar, então, a função delas na sentença. Nós vamos ver mais essas tabelas, tá? Só aqui, para você entender que está em vermelho são as terminações da segunda declinação, e estas terminações indicam que função que a palavra está exercendo na sentença, ou seja, que caso ela está. Temos exemplos de palavras que são encontradas aí no texto que nós estamos usando, que é de 2 João. Essas palavras são palavras de segunda declinação no nominativo. Outras palavras que estão no texto. Algumas não estão naquele texto, mas também são de segunda declinação. Então, logos significa verbo, palavra. Anthropos, homem, ser humano. Arithmos, número. Philos, amigo. Agathos, bom. Agapetos, amado. Eu coloquei aqui para você, ó, tá na apostila também nessa parte, como é que pronuncia. Não vai acostumando não. É só aqui no começo você vê como é que pronuncia lá em português. Depois você tem que ler isso aqui sem precisar. Isso aqui é a transliteração, você não precisa da transliteração. Mas como você está aprendendo, ainda deixo, hein? Mas treina ali, põe a mão na frente, tampa, tenta ler se está certo. Você se acostumando com as letras gregas. Então veja, todas essas palavras terminam em os. Elas são de segunda declinação, estão no nominativo. Então, se elas estão no nominativo, elas exercem a função de sujeito na sentença. E aí você vai completar as tabelinhas. Vai olhar as tabelinhas lá da apostila e vai completando. O que a gente aprendeu até agora, então? Substantivos ou adjetivos de segunda declinação. Qual é a terminação desses substantivos ou adjetivos de segunda declinação? No singular, os. Qual é o exemplo? Presbíteros, ancião. Qual é o artigo que vai no nominativo singular? Ró, significa o. Então, o presbítero. Ró, presbíteros. Então, esse ró é o artigo. Lá no outro lado da tabela, terminação plural do nominativo. Oi. Um exemplo. Planoi. Enganadores. Termina em oi. Ó. Ficou lá meio grudadinho, mas não é um alfa não. Tá vendo do outro lado? É um oi, tá? Planoi. Qual é o artigo plural nominativo? Roi. Então, você quer os enganadores. Roi. Planoi. Os presbíteros. Roi. Presbiteroi. Então, esse roi vai ser o artigo do nominativo plural. Então, vamos completando ali para ver se nós entendemos. Nominativo singular, logos. Qual o plural? Logoi. Se logos é palavra, logoi, verbos, palavras. Anthropos. Se anthropos é homem, anthropoi, homens, seres humanos. Arithmos. Então, arithmos é número. Plural, arithmoi. Números. Philos é amigo. Philoi, amigos. Agathos, bom. Agathoi, bons. Esse aqui, o acento é aqui, ó. Peraí, ó. Ficou aqui. Depois você corrige aí, o acento é aqui, ó.
agathos. Pois agathoi, bons. Agapetos, agapetoi, amados. Então você vê que se a palavra tem um padrão e ela se encaixa nesse padrão da segunda declinação, as palavras vão ter a mesma regra. A forma do nominativo singular e a forma do nominativo plural. Então você vê uma palavra terminada em oi, suspeita que é a segunda declinação plural. Há exceções porque há outros tipos de palavras, tá? Mas geralmente, lembra do geralmente? Geralmente, palavras terminadas em os são palavras nominativo singular. Terminada em oi, nominativo masculino plural. A tarefa. Você vai fazer os exercícios 1, 2 e 3, que são solicitados na página 11, 12 e 13 da gramática. Ficou alguma dúvida? Faz o comentário no espaço, posta aí que nós vamos responder. A próxima aula, vamos falar do caso genitivo. Obrigado por assistir essa aula. Reveja aí, faça os exercícios. Ficou alguma dúvida, coloque. Se aprofunde nos conhecimentos. Até a próxima aula.